A gente vai falar sobre um transtorno aí que deixa muitas mães preocupadas, muitos professores sem saber o que fazer, muitas situações bem complicadas. E a Solange está aqui junto com a gente para explicar para mim e para você que está acompanhando o nosso programa o que é o TDAH, mas todo mundo chama como TDAH. Exatamente. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Solange, conta pra gente, explica o que significa essa sigla, né, esse transtorno. Sim. O TDAH é um transtorno neurobiológico, né? Então, que é caracterizado, a sigla significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse nome, né, vem de que as crianças podem apresentar, não só crianças, adultos também, desatenção, inquietude e também impulsividade, hiperatividade. Então, a gente tem, desde a primeira infância, desde a escolinha lá na educação infantil, crianças que muitas vezes os pais nos falam, essa criança está sempre mexendo em tudo, ela não para quieta. Os professores às vezes vêm e comentam, A primeira coisa que eles falam, ela é hiperativa. É hiperativa, isso. Primeira coisa. É hiperativa. Eu trabalho em escola também, então muitas vezes os professores vêm, só aquela criança lá no início, lá na série inicial, lá no maternal 2, tudo. Ela é muito hiperativa, ela não para quieta, ela não consegue prestar atenção. Então já levanta pra gente um olhar se isso é do próprio desenvolvimento da criança, que a gente sabe que as crianças são ativas nessa idade, tem todo o processo de desenvolvimento, tem a curiosidade e tudo mais. Mas também a gente já tem na primeira infância muitos casos que a gente consegue já identificar sinais do TDAH. Então, essa criança que muitas vezes é muito inquieta, tem muita impulsividade, não consegue esperar a vez dela, não consegue focar a atenção dela em uma determinada situação por um tempo prolongado, isso já chama a nossa atenção, já dá um alerta pra gente. Mas a gente tem que prestar atenção, que tem que ser algo muito fora do padrão, porque, exatamente, como você falou agora, determinadas idades de crianças, é normal que as crianças peguem, corram, brinquem, não queiram ficar paradas, né, se sintam angustiadas, tá ali. E as pessoas vão lá e já vão dizer assim, não, ela tem hiperatividade, ela é uma criança diferente. Mas tem que ser alguma coisa muito fora da caixa, não é? Exatamente. A gente sempre vai observar se essa criança apresenta esses sintomas, às vezes, somente na escola, somente num determinado ambiente, por exemplo, somente em casa, na presença dos pais. Então, o transtorno de hiperatividade e desatenção, ele é caracterizado por pelo menos 2 locais diferentes. Então, essa criança tem as mesmas atitudes. Na escola, ela é muito impulsiva, hiperativa, não consegue fazer as atividades sustentando a atenção dela. E em casa, por exemplo, numa brincadeira onde estão os pais, que é um local mais tranquilo e tudo mais, mantém o mesmo padrão de impulsividade, de hiperatividade. Isso já me traz um olhar diferenciado para essa criança. Ela não apresenta só num ambiente, ela apresenta em vários ambientes a mesma situação e geralmente é isso mesmo, é uma hiperatividade muito grande. Ela não consegue, por mais que você diga para ela assim, não pode mexer nessa estante, por exemplo, ela não vai conseguir controlar, porque isso tem a ver com a questão biológica do cérebro dela. Então, o nosso cérebro, a parte frontal, que é onde a gente diz que o TDAH tem mais dificuldade, ele tem a região de controle inibitório, de focar a atenção, toda a parte de tomada de decisão, e a criança tem muita dificuldade nessas situações específicas. Então não é uma questão que ela vai receber essa informação e vai processar essa informação e aí não vai mexer. Ela automaticamente não consegue se controlar. Essa criança ela vai ser impulsiva demais, ela não consegue controlar. O que a gente tem de controle inibitório, que proíbe a gente de pegar aquele vaso, mesmo que você ache bonito, mesmo que você queira pegar na sua mão, a gente tem o freio inibitório, que diz, não, esse vaso eu não posso pegar porque ele é do fulano ou porque está aqui para um enfeite da sala. A criança não tem esse controle. Já a criança, naturalmente, isso vai desenvolvendo com o tempo, mas dentro do TDAH, isso é mais difícil de desenvolver. Ela tem mais dificuldade, ela é muito impulsiva. Então, o controle inibitório
inibitório dela tem uma falha, né? Ela não consegue controlar os impulsos para chegar naquela determinada situação que a gente coloca. Então, ele não consegue realmente controlar. Por mais que a gente auxilie essa criança, por isso é importante as técnicas de terapia, né? Os processos terapêuticos depois, e muitas vezes a medicação, que faz esse ajuste, né? Esse controle ser mais fácil para a criança. Sabe o que eu tô pensando? Diga. Ela não sabe, eu tô pensando. Diga. Porque agora as crianças estão em casa com os pais e estão inquietos, estão incomodados de ficar. Muitos pais vão pensar, ele tem TDAH, não é possível. Ele, né? Eu tenho certeza que muitos pais vão pensar assim. Mas, como a Solange falou, tem que ser feita uma avaliação, tem que ser feito uma série de testes, uma série de coisas. Eu não sei se se fala testes hoje em dia, mas testes, também, instrumentos, né? Que fica mais fácil para as pessoas. Avaliações. Então, exato. Para que seja identificado tudo isso para a criança. Porque, eu vou te perguntar, é comum que exista o TDAH? Porque hoje, qualquer criança que tenha algo diferente já é como se fosse diagnosticada, tem TDAH. Mas ele é realmente comum ou está sendo diagnosticado de forma errada em muitas crianças? Sim. Então, nós temos aí duas situações que a gente precisa observar. Muitas vezes a falta de conhecimento dos profissionais fazem com que chegue até nós algumas avaliações que não vão fechar um diagnóstico, né? Então, muitas vezes a escola tem um olhar daquela criança, mas naquele ambiente ela é assim. Em casa ela não é, no lazer dela, em outros momentos ela também não é. Então, é necessário fazer essa avaliação para a gente poder, dentro dos critérios diagnósticos, né? Que a gente tem o DSM-5, que é o Manual de Critérios Diagnósticos para questões mentais e de personalidade, a gente tem já traçado alguns itens que nos mostram. Então, a gente tem lá TDAH do tipo desatento, TDAH do tipo misto, que é desatento mais hiperativo e impulsivo, e tem o TDAH que é hiperativo e impulsivo, mas com pouca baixa na desatenção. Certo. Então, são 3 tipos, né? Hoje, os pais têm buscado mais avaliação e esse aumento a gente percebe na clínica também, porque muitas vezes os professores comentam, ele não para quieto na sala, ele conversa muito, aquela criança que fala demais, o tempo todo ela fala, ela não tem um freio inibitório de entender quando é a vez dela, quando é a vez do colega, ou esperar o professor falar. E muitos pais têm também o receio, né, de ter um filho diagnosticado com TDAH. Sim. Muda muita coisa? Muda, né? A questão de tratamento, isso muda. Então, eles acabam agora em casa percebendo essas dificuldades. Então, hoje, a procura para mim, pelo menos dentro da avaliação neuropsicológica, nessa pandemia, aumentou bastante, porque os pais começaram a perceber os sintomas que a escola falava. Então, a escola comentava, ele é muito desatento, ele está fazendo atividade e não está conseguindo aprender. Aí, esses pais hoje começaram também a perceber o quanto isso é real. Porque antes se pensava muito, será que é assim? Porque em casa ele consegue jogar videogame. Como ele joga videogame tão bem? Sim. Ele consegue se concentrar para jogar videogame. Quando ele faz alguma coisa que ele gosta, ele consegue. Então, não é TDAH. Essas muitas falas a gente recebe dos pais. Quando a gente vai levantar isso com os pais, eu sempre observo a seguinte situação. O nosso cérebro tem um sistema de recompensa. Então, quando a criança está jogando, quando ele está lá no jogo, ele está recebendo uma recompensa. Cada vez que ele ganha, cada vez que ele passa de fase, ele olha, passei de fase. Até se ele perde, ele fica instigado a buscar, a jogar novamente para passar de fase. Sim. Eu brinco que o dinheirinho que eles ganham lá, as moedinhas que eles ganham lá no joguinho, sim, estimulam o nosso centro de prazer no cérebro, que vai estimular o centro de atenção. Então, a gente acaba prestando mais atenção naquela situação específica, por exemplo, no videogame, porque é algo que o cérebro dele recebeu um estímulo para prestar atenção ali. Então, muitas vezes, dentro da terapia cognitiva comportamental, lá no tratamento, a gente vai auxiliar essa criança e esses pais com orientações de como trazer prazer dentro do estudo, de como trazer prazer dentro das atividades, para que os comportamentos renovem e se reestabeleçam e se façam novos comportamentos baseados nisso, né? E aí eu te pergunto o seguinte, quando a gente não tem esse diagnóstico de TDAH concreto, você me deu 3 opções, TDAH misto, tem alguns específicos. Quando a gente tem esse diagnóstico, quando a gente identifica eles,
para ajudar uma criança é muito mais fácil. Sim. Agora, quando essa criança não tem quando os pais, na verdade, não têm esse diagnóstico da criança, quais os prejuízos que essa criança tem? Ela não vai conseguir aprender direito, ela vai ter realmente uma dificuldade maior no futuro ou até mesmo durante criança. Como é que a gente pode analisar isso? A gente tem já na infância muitas coisas que prejudicam, né? Então, essa criança, geralmente, ela tem uma dificuldade de socialização muito grande, porque os colegas não entendem por que ele não deixa o coleguinha falar, por que ele não pode fazer as atividades como os outros fazem. Então, muitas vezes, essa criança sofre bullying, tem sérias questões emocionais ali envolvidas, Sim. além das dificuldades de aprendizagem. O TDAH, ele não é um transtorno de aprendizagem, como é a dislexia, como é a descalculia e outros que são da área da aprendizagem. Ele é um transtorno neurobiológico que envolve a questão atencional, a questão de funções executivas, memória de trabalho, controle inibitório. Não. Totalmente diferente da personalidade. Então, essa criança ela vai ter muita dificuldade na socialização, na questão de comportamento. A primeira queixa escolar, geralmente, é o comportamento da criança. É aquela criança que o professor está falando lá na frente e ela está deitada no chão, brincando com alguma coisa da carteira. Passou uma borboletinha, ela seguiu a borboleta, ela esquece do pensamento do professor, de prestar atenção aqui na frente. Pode ser, entre aspas, aqui entre parênteses, ela pode ser confundida, inclusive, com autismo. Pode. Em alguns casos, tem de níveis mais leves de autismo, tem casos que precisa avaliar. E, inclusive, a gente tem casos de autistas com TDAH em comorbidade. Sim. Ou TDAH junto, né? Então, isso também precisa ser feito a avaliação para que se tenha um diagnóstico melhor e poder auxiliar a criança no desenvolvimento. Mas o que acontece se não tratar? Então, a gente tem muitos estudos que mostram a prevalência de drogadição na adolescência por conta do controle inibitório. Ele não aprendeu a controlar, ele não aprende a se autoajustar, a se autorregular. Então, a tendência à utilização de álcool, drogas, a ser muito impulsiva, entrar mais em brigas do que o comum é muito grande. Isso também se estende para a vida adulta. Quando eu não consigo tratar isso na infância e na adolescência, muitos casos hoje chegam na vida adulta para a gente avaliar na clínica porque o indivíduo não consegue se manter em um relacionamento afetivo, ele não consegue se manter no trabalho por muito tempo. Concentração. Questão de normas, regras, concentração. Ele tem muita dificuldade em lidar com o outro e lidar com as regras, com as normas, porque isso envolve a autorregulação, a questão do controle inibitório. Mas, Solange, deixa eu só fazer aqui um parênteses também nesse momento. Sim. O adulto que tem TDAH, ele foi uma criança que teve TDAH. E ele sofreu lá na infância, sofreu lá na escola, e sofreu lá na família, porque não teve esse diagnóstico. Exatamente. De alguns anos para cá, a gente tem visto muito mais estudos e muito mais envolvimento das famílias desde criancinha, desde pequenininho para tratar. Sim. Mas eu já recebi pacientes na clínica que vêm com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, sem diagnóstico e vem em busca da avaliação neuropsicológica para se entender, porque já passou por terapia, já passou por outras situações que não conseguiu resolver. E aí vai buscar na avaliação neuropsicológica esse olhar. Será que eu tenho um TDAH? Geralmente tem aquela dúvida. Eu sou muito impulsiva, eu não consigo trabalhar com normas, com regras, eu não consigo ficar em relacionamento nenhum, eu sou muito desatento, eu esqueço a chave do carro, eu esqueço a chave dentro do carro, já esqueci 2, 3 vezes. Eu perco as coisas com muita facilidade, eu não sei onde eu deixei minha carteira. Lógico que na vida adulta a gente já vai investigar isso dentro de outras questões. Sim. A gente pode ter, dentro da própria depressão, um transtorno de humor, sim, a questão da desatenção e da memória fragilizada. Mas isso a gente também investiga dentro da avaliação para ter um laudo completo desse indivíduo, né? Sim. Todas as funções cognitivas, né? Porque é importante a gente saber, né? Ter esse conhecimento. Por isso que não adianta, tá, gente? Nesse momento aqui, a gente está conversando com a Solange e vocês estão vendo diversas situações que crianças passam dentro da sua casa, tá? Então não é você olhar para o seu filho agora assim, ele tem TDAH. Não é assim que funciona, tá? Ela disse desde o início da entrevista todas as características que são necessárias a criança ter, né, para ter o TDAH. Mas a gente sabe que criança naturalmente
quer brincar. Agora, então, na pandemia, não aguenta ficar dentro de casa, quer ir pro parquinho, quer fazer as coisas, pula no sofá. Já teve profissionais aqui no programa que falou que realmente tem que deixar a criança pular, tem que deixar a criança brincar, porque são situações diferentes, tá? O TDAH realmente pode influenciar e muito na vida escolar dessa criança, no conhecimento, mas a gente tem que ter essa noção de separar as coisas. TDAH e uma criança que realmente gosta de brincar e conhecer as coisas demais. Exatamente. Por isso a avaliação é importante nesse momento, para que a gente observe não só no relato clínico, né, no relato dos pais ou da escola, mas também através dos instrumentos que são padronizados para a idade. Então, para cada faixa etária, a gente tem instrumentos que avaliam atenção, que avaliam tomada de decisão, controle inibitório, e onde a gente consegue visualizar essa criança. Eu digo que a avaliação neuropsicológica vai fazer um raio-x das funções cognitivas. Sim. Então, a gente vai conseguir entender se essa criança tem um processo de desatenção, se é um processo comportamental. Os testes de atenção, de memória e outros testes não vão ser prejudicados. É muito mais a área comportamental. Pode ser uma questão de limites, a dificuldade dos pais em colocar limites, ou mesmo da escola, a forma de conduzir o modo de educação. Mas isso é muito diferente quando a criança tem o TDAH do que quando a criança é mais ativa, quando ela gosta mais de buscar curiosidades, quando ela tenta sanar suas curiosidades. Isso é muito diferente nos dois, como você disse no começo. O TDAH, ele é muito mais além daquilo que é normal. Então, os pais começam a perceber que aquela criança chegou à noite, ela ainda está ligada. A gente brinca que fica ligado o motorzinho no 220. E fica. Ela não cansa, ela simplesmente não cansa. Ela não tem algo que faça com que ela consiga focar e descansar. Então, é algo muito além do real, do buscar somente a brincadeira, né? Bom, muito legal, adorei demais a sua participação aqui no programa. Obrigado de verdade, eu acho que pode ajudar muitos pais aí em entender, compreender um pouquinho mais os seus filhos e procure sim profissionais capacitados para que você tenha um diagnóstico correto do seu filho, tá bom? Do seu filho e da criança que faz parte da sua vida, tá bom? Solange, obrigado pela presença aqui com a gente.